Muito bem, começa a partir de agora, diretamente da TV Assembleia, mais uma edição do Ponto de Vista, um programa que você sabe é dedicado à discussão sobre o cruzamento entre o direito e a política. Mas hoje a gente não vai falar nem sobre um projeto de lei ou uma lei nova, nem uma decisão do STF, a gente vai buscar um tema que une esses dois campos, o direito e a política. Você sabe do que eu estou falando, Areta? Sei sim, nós falaremos sobre comunicação verbal e o uso da língua portuguesa. É isso aí, como não tropeçar no idioma, com os nossos entrevistados de hoje, professor Dionísio da Silva, a quem a gente agradece a participação, e também a professora Maria Carlotto, que já esteve no programa e voltou para falar hoje sobre como que um advogado deve escrever e se comunicar bem. Obrigado por participarem do programa. Obrigada a você pelo convite. Muito obrigado. Então, professor, o senhor está aqui em Campo Grande para uma aula magna, é isso? Vamos começar apresentando aí o seu trabalho para depois a gente discutir o bom uso do idioma. Faz quanto tempo que você está aqui na nossa cidade? Está gostando? Sempre é bom retornar a Campo Grande. Eu escrevi um romance aqui da UANA. A gente vai mostrar aqui. Estive muitas vezes em Campo Grande. É esse aqui, né? Isto, para parcerias muito apropriadas e, sobretudo, por um bom convívio. E a mais recente com a professora Maria Carlotto, a quem, durante esses convívios com outras pessoas, acabamos descobrindo que eu tinha sido professor da mãe dela no Rio Grande do Sul, quando eu era professor lá. Nossa, isso que é uma coincidência, né? Uma grande coincidência. É como observar um cometa, como eu falei ontem. Cometa Halley. Cometa Halley. São poucos e ainda assim, quando ele passa, tem que ter a afinidade, a sorte de poder ver. E foi o que aconteceu. Um reencontro não, eu não o conhecia. Né? Eu não era nascida quando ele foi professor da minha mãe. E de lá do sul para cá tem uma distância boa. É um reencontro geracional, né? Pois é. Mas aí, vamos falar hoje sobre o tema do nosso programa, Areta. Eu também quero agradecer a participação de vocês. Sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. Bem-vinda novamente, né, a doutora Carlotto. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o professor aqui. Algumas pessoas têm o senso comum de acharem que a linguagem jurídica é inacessível. Como podemos quebrar isso? Nós vamos dar essa aula magna para inaugurar uma oficina da palavra, que é para ensinar a escrever, porque é possível aprender a escrever, não é? Eu não sei cozinhar, se eu quiser cozinhar, eu só faço um prato famoso, um prato russo famoso, que é roscovo, não é? Arroz com ovo, roscovo. Se eu quiser cozinhar melhor, eu tenho que aprender. E eu noto as pessoas escrevendo muito mal e chega a dar uma pena em mim, porque é possível escrever bem. Você tem as técnicas, você tem os modos, você sabe o caminho das pedras, então vamos passar isso. E tem um detalhe que eu acho importante ressaltar, que algumas pessoas têm o conhecimento, só que não sabem passar isso, não tem essa influência verbal. Esse curso também, essa aula que o senhor está montando, vai abordar isso? Como passar o conhecimento que já se tem? Claro, porque veja, você não será um bom falante se você não prestar atenção no outro, não ouvir. A gente não nasce falando, a língua é adquirida. A sua mãe falou, o seu pai, o avô, os familiares, os irmãos, aqueles que estão ali perto. Mas escrever é outro código. Escrever depende muito de ler. Então você, para aprender a escrever bem e para escrever bem, e um texto de que você precisa, todos podem escrever bem, sejam jornalistas, professores, juízes, advogados, pode escrever bem, ele depende que você leia. E claro, de acordo com a sua profissão, você lê um texto de outro viés, mais esse viés. Aqui o nosso programa, de que nós estamos participando aqui, eu sempre agradeço que me entrevistem, porque é uma hora, assim, como o brasileiro em geral lê pouco, mas ouve muito, basta ver o sucesso da música e o insucesso do livro, comparados as duas coisas, se chama Ponto de Vista. O Saussure, fundador da linguística, o suíço Ferdinand Saussure, criou uma frase que me marcou para sempre, antes de eu ser professor da Helena, mãe da Carlotto, quando eu era aluno, e era aluno do professor Gustavo José Remião Maciel, que por uma dessas coincidências mora aqui em Campo Grande. Então tem uma confluência de afinidades aí. O Ferdinand de Saussure, em 1926, escreveu um curso de linguística geral e que disse assim, o ponto de vista cria o objeto. Paulo, se a gente colocar o número 6 aqui, para mim ele será 6. E para mim 9. Para você 9.
Então, o ponto de vista realmente cria o significado. E juízes, advogados, professores, garçons, todo mundo usa a língua portuguesa, falada e escrita. Tem que saber que são dois códigos diferentes e você precisa dominar os dois. Porque senão você não pode dizer assim, ó, pode escrever de qualquer jeito. Como? O deputado está me representando e vai escrever de qualquer jeito? Não, eu espero que ele escreva bem, seja objetivo. Eu espero entender o que ele está falando, né? Em primeiro lugar, isso, não é? Entendi. E isso também é uma preocupação do ensino jurídico, né, Carlotto? A gente tem percebido que os cursos, eles têm alertado aí quem vai fazer a prova da OAB, principalmente a redação, e também uma preocupação com os futuros advogados que estão começando a sua carreira, como é o caso da Areta aqui, né? Então, como ter essa abordagem com esse público, né? Porque a gente está falando sobre língua portuguesa, une todo mundo, desde o garçom, do deputado, como o nosso professor falou, mas quando a gente fala do ambiente jurídico, como alertar isso para o advogado que está tão preocupado com o estudo das leis? O primeiro ponto é a questão do interesse. É você saber o que você quer atingir, aonde você quer chegar. Então, se você não sabe ler, e se você não sabe escrever, e eu não me refiro a saber escrever apenas à questão de erros de português. Isso, nós temos mecanismos e ferramentas para corrigir. Eu sou dislexa. A maioria das pessoas não sabe, eu sou completamente dislexa. Então você tem mais propriedade ainda para falar sobre o estudo aí do português. Mas quando se fala em escrever corretamente, é escrever um texto de forma simples, objetiva, com início, meio e fim, transmitindo uma mensagem. E que ela seja recebida. Não adianta nada o interlocutor trazer um texto maravilhoso se o receptor também não está preparado para receber. Por que existe tanta reprovação na segunda fase do exame da OAB? Por mais que o examinado coloque lá os artigos que precisava, ele coloque a tese que ele entendia que era correta, ele não consegue fazer a congruência, ele não consegue colocar as palavras que fazem aquela frase fazer sentido. Por quê? Porque falta leitura. Se você não tem bagagem de leitura, você não escreve. Então, não é a falta de conhecimento jurídico. Às vezes, você tem uma pessoa que tem um conhecimento jurídico conversando com você e a hora que ela vai pôr no papel, ela não consegue. Porque ela não consegue fazer uma frase que te convença daquilo. Ela escreve uma coisa no começo, ela se perde no meio e no fim ela já disse o que ela disse lá em cima. O texto então, não fica com coerência nenhuma. Não fica nenhuma coerência. Então, a reprovação, eu tenho percebido isso, analisando provas de segunda fase de alunos, é justamente isso. Mas, professor, eu coloquei o artigo que está sendo cobrado. Tá bom, mas a frase que você colocou, ela não deu a entender isso. Ou porque faltou vírgula, ou porque sobrou vírgula, ou porque faltou um ponto, ou porque você misturou as coisas. Então, não é apenas escrever corretamente. Para isso, a gente tem ferramenta. Mas a inteligência artificial, por mais que ela corrija o que você fez, ela não tem a capacidade de ter o orgânico, que é o seu conhecimento, para produzir aquilo. A sensibilidade, né? A sensibilidade, Carlotto? É isso que falta. E a interpretação daquele texto, do texto da lei, você precisa interpretar para facilitar o dia a dia das pessoas que vão ler, né? Que vão ler. O texto simples, objetivo, correto, ele facilita a leitura, desde aquele que tem um alto nível de conhecimento, como as pessoas mais simples. Como que você vai fazer uma lei que é para o povo, que é para ele, que principalmente o povo tem que cumprir, inclusive. Você é o representante Como que você vai cumprir se não entendeu? Como que você vai cumprir se você não entende o que está escrito ali? Então, calma lá. Eu preciso escrever difícil ou eu preciso escrever correto? Eu preciso ser objetivo. Porque senão você tem uma... com certeza vocês já se depararam com alguma lei que você olha e fala assim, mas eu posso ou não fazer? Não tem clareza. Já aconteceu isso, Areta? Várias vezes. Hoje, inclusive. Não tem clareza. Não tem clareza. Essa é a verdade. Então, fala aí, professor. Não, Paulo, enquanto a doutora Carlotto falava, eu estava imaginando o seguinte... Eu sou professor federal aposentado e acho que não existe ninguém que trabalha mais, igual até, mas mais do que um aposentado, não, no meio intelectual. Porque o professor aposentado, ele já tem a sua remuneração, então ele pode ser contratado pelas empresas que são dirigidas por pessoas inteligentes, como é o caso, né? Por um preço mais acessível, porque para ele vai ser um plus, um algo a mais, ele já está remunerado. E ele pode passar para os jovens, para os novos, para todas as idades, aquilo que ele não só aprendeu, ele tem um saber de experiências feito. Ele errou antes, teve que se corrigir. E quando a doutora Carlotto falava, eu me lembrava da minha conversa como professor federal aposentado com um homem que me contratou a primeira vez depois de aposentado.
Ele era juiz aposentado e ele, com melancolia, era um homem bom e justo, denegou, isto é, negou, né? Mas no direito se usa denegou, mas se usa denegou, recusou, enfim, o que pleiteava o advogado da parte, era um pedido justo, porque ele não soube pedir, ele pediu o contrário. E certamente o advogado não se deu conta de que estava pedindo o contrário. Se quer perceber, isso é mais comum do que a gente pode imaginar, né? Porém, um erro muito sério. Muito sério. Porém, um erro muito A gente estava contando antes de começar a gravar aqui, né, Aretha Carlotto contou uma história de um colega que chegou a escrever uma notificação que acabava não notificando nada, assim como esse caso do professor. Não, e outro dia comentávamos... Pedido contrário. Outro dia comentávamos o seguinte, num desses agradáveis encontros, né? Tem exemplos, por exemplo, os remédios da farmacologia, os remédios das farmácias, das drogarias, eles vieram do grego. Em geral, a designação veio do grego. E às vezes a diferença entre o remédio e o veneno é uma letra. Daí, não é a dose, é a letra. Não é a letra. Daí o médico prescreve. E é aquela correria no hospital e tal, a enfermeira recebe, vai lá, pega na prateleira e põe diretamente na veia o veneno em vez do remédio, porque o médico errou. Ou a dose, porque alguns remédios a dose é veneno, né? Ou errar a dose. Não acabou de morrer o filho daquele apresentador lá, porque ele errou, ele tomou, em vez do remédio, uma outra coisa, né? Nos Estados Unidos, o Rick Harrison, né? Como não é o nome dele? Então é assim, você tem que prestar muita atenção como as coisas estão escritas. Eu gostei muito que você ressaltou o seguinte: os deputados, legisladores por excelência, fazem leis que o povo precisa cumprir, é obrigado a cumprir. Daí vem aquela velha história, né? Dos mais velhos vão se lembrar de um provérbio que se usava muito no Brasil, raramente se usa, mas está lá nos arquivos: dura lex, sed lex. Inclusive tinha uma brincadeira, dura lex, sed lex, no cabelo só o mex. Né? Mas a dura lex, sed lex é o seguinte: a lei é dura? Mas é lei. Mas é lei. Então tem que ser cumprida. Pegando um ponto do que o senhor respondeu aqui para a gente sobre denegar e negar é a mesma coisa, eu lembrei de um outro livro que eu vou mostrar aqui. O Leandro vai dar um zoom aqui para a gente mostrar, olha só, um livro que o senhor escreveu, 1001 palavras de direito, né? Esse vocabulário jurídico, que é o que a gente estava falando no começo do programa, ele é difícil porque a gente também sabe que não são só os operadores do direito que têm que lidar com isso. A gente acabou de falar que a população tem que cumprir as leis. E, por exemplo, uma sentença é uma lei entre as partes. Então, aquelas partes têm que cumprir aquela sentença, têm que entender isso. O que tem de diferente no vocabulário jurídico, são mais de 1001 palavras, que a gente pode introduzir na linguagem comum, que a gente pode encontrar esse meio termo, para quem não trabalha com o direito e possa entender? A gente, na verdade, usa as palavras do direito todos os dias, não é? E só que o direito usa com sentido específico para obter um resultado X, né? Eu aproveito para dizer que esse livro, que é publicado pelas edições 70 do Grupo Almedina, está publicado no Brasil e em Portugal simultaneamente, e ele mostra, por exemplo... Ele é quase um dicionário, eu estou vendo aqui. Ele é quase um dicionário. Excelente. Eu indico, só cortando, professor, mostrar mais uma vez aqui para a câmera. Eu indico para os alunos, para os jovens advogados, para aqueles que estão fazendo o exame da OAB, porque além dele trazer o significado, ele traz as indicações do que significa, por exemplo, não só da palavra, mas aonde se aplica por vezes. Então, por exemplo, uso capião, dolo. É excelente o livro. Então, eu tenho por hábito indicar para os alunos, para que possam... mas tem o Google. Tá bom, mas o Google erra. Sim. O Google erra. Você escreveu esse livro com isso em mente, professor? Não escrevi com isso em mente, exatamente, né? Eu escrevi por causa dessas conversas com advogados, com juízes, com juízas. Hoje a mulher está entrando muito no universo jurídico. Sim. Inclusive eu sou pai de uma promotora de justiça em São Paulo. Minha única filha pegou a senda do crime, né? Promotora de justiça. Parabéns. Ela foi advogada também muitos anos. É o seguinte, Paulo, por exemplo, as pessoas quase não se dão conta de que mesmo no Supremo Tribunal Federal, com 11 juízes, as votações são 6-5.
algumas votações, né? Mas por que dividiu tanto se a lei é a mesma, o objeto é o mesmo, o réu é o mesmo, o caso é o mesmo? O caso é o mesmo, tudo é o mesmo, porque a gente talvez se soubesse, sem falsa modéstia, tivessem lido a palavra, conhecesse bem a palavra, ia saber, ó, sentença vem do verbo sentir. Então não é uma coisa tão objetiva assim. Eu posso sentir um problema de uma maneira diferente. Por exemplo, hoje nós temos muito feminicídios. Se você tem algum caso de feminicídio mais próximo de você, ou sei lá, por algumas razões... Você tomou conhecimento de algum? As mais diversas tomou conhecimento. Quando falarem nisso, você vai ter diante da palavra feminicídio, que é um homicídio, não é? Mas ela não morreu porque é homem, ou homicídio, né? Ela morreu por ser mulher, às vezes. Ela deu um cano, como o povo diz, deu um cano, separou, despachou o marido, despachou o namorado. E ele inconformado, a assassina, a mata. Mata por quê? Por ser mulher, porque ele nega para ela o direito de ela exercer aquele direito, de abandoná-lo quando ela bem quiser. Então, eu me lembro do nascimento do direito, por ter lido, para preparar esse livro, que havia em Portugal o juiz sentado e o juiz em pé. As pessoas não podiam todas ir onde estava o fórum, então o juiz ia aos povoados explicar por que aquela decisão foi assim e assim. Você já imaginou hoje uma caravana de juízes do Supremo Tribunal Federal percorrendo as cidades ou percorrendo os meios de comunicação, se explicando, não, dizendo, hoje olha, não. Nós tomamos essa decisão assim, separados, porque ele, o meu colega, pensa assim, e eu penso assado, diferentemente. Então havia o seguinte, o juiz, mesmo que tinha assinado a sentença, ficava sentado. E o juiz em pé explicava para as partes por que razão era aquela decisão. O direito, na verdade, é muito simples, porque o povo romano era simples, organizou instituições simples, tanto que elas ganharam todo o mundo. Se elas fossem muito complicadas, não teriam ganhado. Nós hoje temos o direito romano. Vara era a vara mesmo, uma vara lá, que está aqui nesse livro. A vara que fazia cumprir a sentença. Uma vara estava lá com uma bandeirolinha assim, dizendo, aqui se trata de coisa da família. Então, todo mundo ia lá naquela vara, fincada no chão, com um aviso que ali era a vara de família. Sensacional, né, Areta? Muito bom. E lembrando que agora nós estamos caminhando para uma simplificação jurídica, né, professor? Como o senhor vê isso? É uma saudável iniciativa, porque a pessoa que tem que cumprir a lei tem que antes entendê-la, não é? E se não é explicada direito ou não é escrita direito, se chama direito, não é? Então tem que fazer direito a coisa, porque o direito não pode ser o torto autorizado, não é? Esse movimento, ele nasceu no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, é isso, doutora? Isso. Visa facilitar o entendimento das partes. Não adianta só o advogado ser objetivo se o juiz também não é objetivo. Porque sentenças gigantescas, né, com relatórios, é como se fosse o juiz em pé que vai explicar para as partes, mas será que você não pode explicar de forma mais sucinta, de forma simples, que o linguajar possa ser entendido para aquele que está direcionado à sentença? Porque a sentença ela não é para o advogado, a sentença é para a parte. Então, ela sendo simples, ela poderá ser compreendida de forma mais fácil e ela será sempre para todos, igual para todos. Então, também precisa haver essa conscientização dessa busca pelo conhecimento, e o conhecimento é diário, e não depende de condição financeira. Essa questão de que, não, mas eu não estudo, eu não me preparo, porque eu não tenho condição financeira. Pera lá, hoje todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso à biblioteca. Nós vemos exemplos de pessoas paupérrimas que estudam, se dedicam e conseguem ter um nível de conhecimento, mesmo que não seja acadêmico. Tá? Então, esse conhecimento ele tem que partir de dentro também, essa busca tem que ser. Então, talvez fomentar essa simplicidade, junto com a necessidade, o empenho da pessoa para que ela também possa ter subsídios para compreender aquilo, também é importante. Mas já é um passo fantástico a simplificação dos atos e a simplificação das sentenças. Não, a professora Carlotto falando isso me lembrou que tem um artigo da Constituição que diz todos são iguais perante a lei.
E lembra do movimento de todos, não sei o que e tal, que já está acabando. Vai ter que atualizar a Constituição daqui a pouco. Linguagem neutra. Então eu queria lembrar uma coisa, uma regrinha, que deixa claríssima essa questão e é super fácil de entender. Quando a gente diz assim, o pagamento dos professores será acreditado amanhã, o das professoras não será? Claro que será, está incluído, né? Agora, se você disser, o pagamento das professoras será acreditado amanhã, os professores saberão que não são eles. Então, quer dizer, na língua portuguesa, tão linda, tão bem estruturada, um dos melhores presentes, legados do povo português para nós, e nós alteramos aqui, privilegia o feminino. Não vamos tirar essa delicadeza da língua, ela privilegia o feminino, não é? Sim. Ela privilegia o feminino. E a gente está falando aí, o professor acabou de falar sobre esse presente maravilhoso, que é a última flor do lácio, como a gente também conhece o nosso idioma. O uso do português no mundo jurídico, é por isso que eu quis a participação hoje da minha amiga Areta, que está iniciando a sua carreira na advocacia. Eu queria saber qual que é a sua avaliação de tudo isso que a gente discutiu hoje, Areta. É o que nós conversamos no início, né, Carlotto? Muitas vezes você pega um texto e fala uma coisa no início, no meio dele fala outra, e no final... Está acabando nada falando o contrário, nada, né? Então, nós temos realmente essa dificuldade de entender o que as outras pessoas escreveram. Então, com esse acesso aí, essa simplificação, todos vão ganhar tempo, né? E acesso, todos nós. Seja ele advogado, seja ele qualquer profissão que ele exerça. Então, essa simplificação é maravilhosa. Você já sentiu dificuldade, por exemplo, em comunicar com um cliente o que tinha numa sentença ou numa decisão? Sim, com certeza. Como que foi? É ruim para nós, que a gente não consegue explicar, e muito menos, ele não consegue entender se a gente der para ele ler, né? Então, é complicado, é difícil. O que importa é a busca pelo correto, corrigir, aprender, melhorar e evoluir. Hoje, quando você abre Instagram, você abre internet, você vê pessoas que até ontem eles estavam ainda se preparando para aquilo que eles passam a ensinar. E eu não estou dizendo que não deve. A primeira vez que você fez uma coisa, você nunca tinha feito ela antes. A primeira vez que vocês começaram a apresentação do programa, você não tinha feito antes. E está tudo bem. O que vai fazer a diferença é como você vai conduzir isso na sua vida. O que você vai trazer para dentro de você para aperfeiçoar o seu trabalho. Como você vai corrigir as pequenas falhas. E a gente não vê isso. A gente vê uma competição maluca de gente que ensina de tudo, mesmo que seja aquilo que ele não sabe, e ele só sabe aquele pedaço que ele decorou, que ele botou no teleprompter para ele ler, e quando sai das câmeras, se chega a um problema para solucionar, ele não consegue solucionar. Quer dizer, ele se coloca, por outro lado, ele se coloca a visão, ele se coloca em visibilidade para todo mundo, fazendo com que todos acreditem que ele domina aquilo, a língua, a escrita, como fazer, como ganhar, como receber e levar. Só que quando vira as costas, que traz o problema em concreto, ele não consegue solucionar. Então, peraí, você é raso. Como que você vai fazer para aprofundar? E quando você lê, quando você estuda, eu digo estudo como algo genérico, mas quando você lê, quando você faz a adequação do seu texto, e quando você faz aquilo de forma simples, você comete, menos possível de você errar. A probabilidade de erro, ela começa a diminuir, se você fala apenas o necessário. E é isso que a gente busca, né? Errar menos. E buscar ali também a causa do problema. Por que eu estou errando? Não negligenciar isso. Sim. E tentar sempre melhorar, né? Reconhecendo. No futebol dá de ver muito isso, né? O jogador brasileiro, que era um gênio, revelou o mundo grandes craques, agora ele não sabe fazer o passe, ele faz o passe errado. Porque ele não sabe dar passe, isso se chama fundamentos. Daí o técnico vai chutar e não sabe chutar também, mas está ensinando. E o outro não está aprendendo, porque está aprendendo com alguém que não sabe ensinar, né? É basicamente isso que a gente conversou hoje, no Ponto de Vista, com o nosso entrevistado, o professor Dionísio da Silva. Se você gostou dessa conversa, você pode continuar acompanhando o trabalho dele na Rádio Bandeirantes. Sim, em muitos lugares. Eu fico até muito preocupado. Deixa pra gente, então. Quando se digita alguns desses lugares. Quando alguém digita Dionísio nos mecanismos de busca, como o Google, por exemplo, Dionísio, porque eu sou Dionísio, né? Não sou Dionísio. Quando busca Dionísio, eu apareço em tantos sites, em tantos portais, incluindo o da Band News, Spotify,
Tá no Spotify também. Facebook, Spotify, Facebook, a Carol que sabe tudo. Instagram. Eu Deixa o seu Instagram como símbolo de todos esses. Eu deixo mais os livros. Deixa mais os livros. Se você vai na Amazon, se você não encontra o livro na cidade que você está, vai na Amazon. Todo mundo tem acesso à Amazon, né? Sim. Né, Paulo? É só chegar lá. Eu sou um comprador de livros, né? Você chega lá e digita o nome de qualquer escritor, aparece os livros que ele publicou e você escolhe o que você quer. Nós estamos num renascimento democrático para a cultura que é realmente incrível. E eu vou dizer uma coisa a mais. Se você procurar um autor na Amazon e você não comprar, para aquele autor e para aquele livro é muito bom, porque o mecanismo descobre... O algoritmo da busca, né? Da busca descobre que aquele livro está sendo procurado. Se ele está sendo procurado, ele vai ser comprado por mais pessoas. Se ele for comprado por mais pessoas, ele será vendido mais barato. O meu De Onde Vêm as Palavras, a 18ª edição, foi lançado agora, em 2021 por R$399. Hoje está R$190. Por quê? Porque muita gente comprou, muita gente procurou. E eu dei uma entrevista para o melhor crítico brasileiro, que é o Rodrigo Gurgel, e é um assunto específico. Sensacional. Eu fui no Jô Soares, como você sabe, né? Falar sobre esses assuntos. Então, as pessoas que não tenham acesso ao livro, não digo que é o meu. Porque quando você acessa um livro, você acessa uma biblioteca mundial. Você não precisa comer todos os pratos para cozinhar, para saborear, para conhecer uma cozinha internacional. Uma Se você... comer uma colheradinha ou uma colheradinha uma garfada de um prato, você saberá qual é o gosto, se é bom, se te faz bem. Então é isso aí, não procura o professor no Instagram, procura lá na Amazon, você vai encontrar o Orra Meu, você vai encontrar 1001 palavras de direito e vai encontrar o Avante Soldados para Trás, mas você pode pesquisar também o nome da nossa outra entrevistada, a professora Maria Carlotto. Estou com um livro novo. Meu primeiro livro infantil tem na Amazon, O Morro do Gigante. Estou lá no CPA, Instituto de Ensino, não só com curso preparatório para a OAB, mas cursos de capacitação, atualização e prática jurídica para jovem advogado, para aquele que quer se atualizar. E também agora a gente trazendo esses cursos de oficina da palavra, né? A oficina da palavra para poder estar trabalhando em cima dos textos, sejam jurídicos, legislativos, e até para aqueles que têm o dom de escrever e a gente às vezes não sabe e que gostaria de aperfeiçoar para poder publicar os seus livros. Então, são essas Vamos esperar portas. Que novos escritores nasçam, né? Com certeza. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui no nosso Ponto de Vista. Espero encontrá-los novamente em breve. Eu que agradeço. É uma satisfação sempre poder estar aqui com vocês, poder de alguma forma contribuir. Para me despedir, queridos Paulo e Areta, eu quero dizer que nenhum caminho se exclui para chegar ao livro. No Facebook eu tenho 10 mil seguidores, né, no Instagram, que eles cheguem, que nos levem ao livro. E mandar um grande abraço a todos que se interessam por livro, porque o importante não é aproximar o autor do livro, é aproximar os leitores do livro. Maravilha, não tem forma melhor de terminar o nosso programa de hoje, né, Areta? Então, se você assistiu essa edição do Ponto de Vista, gostou, quer mandar para alguém ou quer assistir de novo, como que faz, Areta? Você pode acessar ali nas nossas mídias sociais, basta digitar Assembleia Legislativa de MS, sem se esquecer que agora nós temos canal de TV aberto. Uma grande novidade vindo aí para Mato Grosso do Sul. E é o canal 7.2 e FM 105.5. É isso aí, a gente vai ficando por aqui, voltando uma próxima edição do Ponto de Vista, com mais um tema que repercuta no direito, na política e na língua portuguesa. A gente se vê lá. Obrigada pela sua audiência e pela sua companhia ao longo dessa edição. Até o nosso próximo encontro. Tchau!